Gente, nós temos certamente até agora mais de 600 mil pessoas conectadas em várias partes do mundo. Mas deixa eu voltar um pouquinho à palavra que foi dada pelo pastor Robert Morris. Ele é pastor na Gateway, em Dallas. No ano de 2019, no mês de março, nós nos reunimos ali, a liderança do Global Kingdom, essa organização que tem as maiores igrejas do globo, igrejas com mais de 2.000 membros. Estivemos reunidos ali, conhecemos a sua igreja. É muito importante, quando você ouvir falar de alguém, você ver a obra que este alguém realiza. Quando chegamos lá na Gateway e ouvimos e vimos o que estava diante de nós, nós percebemos a grandeza do trabalho do pastor Robert. Então, aquilo que ele falou aqui, com grande propriedade, muito conteúdo, é realmente verídico, é fato, é real. Tem muita gente hoje que fala muito, mas faz pouquíssimo. Mas não é o caso da Gateway, esta grande igreja no mundo, uma referência em adoração e uma referência na palavra. Então vamos à palavra que ele deu. Se você não pegou, chegou um pouco depois, não tem problema, você pode entrar no site e você vai encontrar. Ele faz uma diferença entre o que é chamado e o que é ser enviado. Muito importante. Ele diz que o chamado é quando nós somos convocados. Ele vai estipular isso e dizer que esse é o momento da unção de Deus, quando você é chamado. Nós temos um problema com essa palavra na cultura evangélica brasileira. Qual é o problema? Nós achamos que chamados são só pastores, ou só pessoas que vão para os campos missionários. Não é nada disso. Cada crente é um sacerdote, segundo a carta aos Hebreus. Cada um de vocês, cada um de nós tem um chamado. Quando nós nos convertemos, e depois da nossa conversão, em algum momento nós fomos chamados. Para quê? Para um trabalho específico. Deus pode usar você, sim, com a formação teológica, mas pode ser que não. Deus pode usar você com uma outra formação acadêmica, ou até com um curso técnico, não há problema. Deus, por exemplo, chama um mecânico, para que ele seja usado no contexto onde ele vai agir, onde ele vai ser mecânico. Deus pode chamar um médico para trabalhar com Médicos Sem Fronteiras no meio da África. Deus pode chamar um dentista, como chamou a Elis, esposa do Humberto, que está lá no Senegal. Deus pode chamar qualquer pessoa. Pode chamar você para ir para fora ou para ficar na sua cidade. Essa é uma outra ilusão sobre o chamado de Deus. Nós achamos que Deus, quando chama, manda pessoas para o meio do mato ou países muito longe. Não. Deus pode chamar você para um trabalho que você estará realizando dentro da sua organização, da sua empresa, do comércio onde você está trabalhando. Então, o chamado de Deus é quando você é convocado para realizar uma missão num tempo e num lugar determinado. Mas durante esse chamado, ou até esse chamado se concretizar, até você ser enviado para o lugar onde Deus quer que você esteja, isso foi muito importante o que o pastor Robert disse, você vai sendo treinado. O que é o treinamento? O treinamento é uma qualificação técnica e uma qualificação de caráter. São duas coisas diferentes. A qualificação técnica é quando você vai aprender a fazer. Então, se alguém é chamado para pregar, por exemplo, ele tem que passar por uma escola de pregação, ou ele tem que se lapidar e se deixar ensinar, para que ele pregue melhor. Isso é lapidação técnica. Ou se você é chamado para cantar, ou para fazer qualquer outra coisa, ou ser um bom médico, um bom engenheiro, Deus estará lapidando você, para que quando você chegue no lugar para onde você foi enviado, você então possa exercer o seu chamado com toda a competência.
Então a primeira coisa importante é a competência técnica, mas há também a lapidação do caráter. Morris disse uma coisa muito boa, que tudo acontece num processo. E ele disse, e eu concordo com ele porque já vi isso acontecer, que muitas pessoas são chamadas, mas não concluem ou não acabam o seu processo. Elas ficam pelo meio do caminho. Elas são de alguma forma reprovadas. Mas por quê? Por Deus? Não, por elas mesmas. O processo pode ser longo. O processo é individual, é pessoal. Pode ser que o processo que Deus tenha para você leve 1 ano, 2, 5. Ele citou aqui, e no livro de A.T. Robertson, Épocas na Vida de Paulo, ele conta que entre a conversão de Paulo e a sua atuação no campo missionário levou 13 anos. 13 anos Deus preparou Paulo para fazer o primeiro trabalho. Então não é de uma hora para outra. Deus prepara, Deus lapida o caráter. Ele fala aqui de 2 pontos importantes na lapidação do caráter: o trato com a mordomia, o trato com o dinheiro. Se você não tem um mínimo de competência a lidar com o dinheiro, com a administração do dinheiro, você terá problemas no exercício do seu ministério, do seu chamado, da sua vida. É muito importante. E a outra coisa que ele chamou a atenção foram os relacionamentos. Como que uma pessoa que trabalha com gente não será uma pessoa boa de relacionamentos? Ela precisa ter competência relacional. Me lembro do Goleman, que no final do século passado escreveu Inteligência Emocional, e ele tratando sobre o equilíbrio nas nossas relações. Como é importante uma pessoa equilibrada emocionalmente. E às vezes, gente, nesse processo, entre o nosso chamado, esse tempo de treinamento, nós somos reprovados. Reprovados porque não aprendemos a lidar com as questões, por exemplo, da mordomia e do dinheiro. Ou reprovados porque não temos competência relacional. Criamos muitas confusões, muitas brigas, muitos conflitos. Você é pacificador. Você tem que ter uma palavra temperada com sal. É isso que diz a Bíblia. Então a palavra do Morris foi bem sucinta, objetiva, mas vale a pena você ouvi-la novamente. Então, concluindo, todos nós somos chamados. Amém? Você é chamado no ministério para onde Deus colocou você. E um dia você pode ser enviado, e vai ser enviado para um lugar determinado, por um tempo, por uma época que Deus determinar. E enquanto você não estiver lá, que você possa estar sendo lapidado pelo Senhor. A última coisa que eu quero chamar a sua atenção da palavra de Robert Morris foi quando ele cita a igreja local. Ali é nosso lugar de treinamento. O que está acontecendo hoje, gente? Centenas e milhares de jovens voam de igreja para igreja buscando shows, buscando o youtuber mais seguido, buscando o melhor cantor, e eles pulam de um lugar para o outro, como se buscando uma igreja perfeita que nunca e nem jamais existirá. Você tem que se envolver na sua igreja. Eu sei que tem gente aqui que é até de uma outra igreja local. Se envolva, sirva. Se Deus te plantou ali, se Deus te colocou ali, sirva ao Senhor ali. É ali que Deus vai lapidar os relacionamentos, é numa célula. É ali que Deus vai lapidar o caráter, vai te ensinar mais santidade, vai te explicar melhor e te ensinar melhor esse chamado. Então que todos nós, chamados por Deus, possamos ter os olhos fitos no Senhor, saibamos que Ele está nos capacitando. E o Morris disse uma coisa interessante: eu continuo sendo treinado. Ele já está jubilado no ministério, ele já é hoje um pastor emérito da Gateway. E assim acontece. Nós, não importa a nossa idade, nós ainda temos muito a aprender. Eu tenho muito a aprender, eu tenho muito a ser lapidado, você também. Então deixa o Espírito Santo tratar nesse processo,
Deixe o Senhor atuar na sua vida, porque certamente, como eu disse ontem à noite na vigília que tivemos aqui, quando nós somos fiéis no pouco, Ele nos honra e nos coloca no lugar do muito. Mas sabe o que significa isso? Se você trabalhar bem com pouco, Ele vai te dar muito trabalho, para que você seja um instrumento usado e abençoado pelo Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, e depois da palavra do pastor Robert Morris, vocês ouviram aqui testemunhos de jovens de várias partes do mundo, do Sri Lanka, jovem árabe, gente brasileira, não é? Queria que você fechasse seus olhos e pensasse assim: qual é o meu chamado? Onde foi que Deus colocou você? Qual lugar? Aonde você está plantado, ou aonde você tem o seu coração? Você foi chamado para trabalhar com jovens, com crianças, com pessoas de rua, com drogados. Você já é um profissional, está trabalhando em alguma área de governo, algum escritório de uma empresa particular, alguma loja ou área comercial, onde Deus tem te chamado. Peça ao Espírito Santo para que Ele lapide a sua vida, para que você se permita lapidar e ser usado na sua integralidade, em toda a sua potencialidade para o Senhor. Deus está tratando o seu caráter, porque Ele está te preparando para uma coisa ainda maior. Aleluia. Ainda maior. O melhor de Deus na sua obra para você ainda está por vir. Não importa quantos anos você tenha hoje, mas se você se colocar nas mãos de Deus, Ele fará coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Portanto, entregue-se. Senhor, obrigado por essa tarde, por essa palavra do pastor Robert Morris. Obrigado pelo chamado que um dia o Senhor nos entregou, naquele momento. Obrigado pelo processo pelo qual estamos passando. Obrigado, Senhor, pela missão que nos confiaste. Cada um de nós um ministro, cada um de nós um sacerdote, cada um de nós um servo, homens e mulheres, mulheres e homens de Deus. Senhor, abençoa todos nós, toma conta da nossa vida, lapida e aperfeiçoa cada vez mais o nosso caráter, para que possamos te servir melhor, te amar. E a única razão, Senhor, a maior razão da nossa existência é refletir a glória do Teu nome. Que nós possamos, ó Deus, refletir esta glória no chamado que o Senhor nos entregou. Abençoe cada pessoa agora que recebeu esta reflexão. Edifica, dá compromisso com a igreja local, amor pelo Teu reino e vontade de servir. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, vem mais coisa boa por aí, que você possa continuar com o coração aberto, que Deus tem muita coisa ainda para nós.